Bom, nós temos aqui, ó, a carinha da função, a lei da função. F de x igual a x mais b. A gente sabe que é uma função de primeiro grau, porque o expoente do x aqui, ó, é 1, então a gente sabe que é uma função de primeiro grau, por isso que eu coloquei aqui, denotamos função polinomial do primeiro grau, tá? Essa é o que a gente chama de lei da função, tranquilo? Bom, agora o que a gente tem? Alguns exemplos aqui embaixo. Coloquei para vocês uma função, por exemplo, f de x igual a 2x menos 3. O que a gente quer denominar? Quer dizer quem é o a e quem é o b. Mas qual é a função do a e qual é a função do b? O a é o coeficiente angular. O coeficiente angular vai dizer para a gente qual é a inclinação da reta, ok? Qual é a posição em que ela fica inclinada. A gente tem também o coeficiente linear, ok? Como é que a gente verifica o coeficiente linear? A gente vê em que ponto ele está tocando lá no eixo y, tá bom? Vai estar marcando lá no eixo y. Bom, nós temos aqui, nessa função, que é o nosso principal objetivo, determinar quem é A e quem é B. Quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear, certo? Então, aqui no coeficiente angular, a gente tem 2, e no coeficiente angular, no coeficiente linear, menos 3. Ok? Então, A vale 2 e B vale menos 3. Agora, observa essa outra função. F de x igual a 5x menos 5x mais 2. Quem é o coeficiente angular? Menos 5, que é o A. Quem é o coeficiente linear? Mais 2. Agora, essa função, f de x igual a menos x. Então, eu não tenho letra negativa, então é sinal de que tem um menos 1 ali escondido, ok? Então, quem é o coeficiente angular? Menos 1. Quem é o coeficiente linear? Tem algum número aqui? Não. Então, o meu coeficiente linear é b igual a 0. Ok? Bom, o que a gente também observa em relação à função? Toda vez que a gente tiver o coeficiente angular positivo, significa que a nossa reta é crescente, é uma função crescente. Toda vez que a gente tiver o coeficiente angular negativo, isso indica que a nossa função é decrescente. O que significa isso? Quando A for positivo, ela é crescente. Quando A for negativo, ela é decrescente. Fácil, fácil, né? Que a gente vai fazer uns exercícios bem basiquinhos daqui a pouco, tá bom? Aí, para cada valor de x, a função vai assumir um valor de y, né? Isso a gente vai observar nos exercícios, mas a gente também pode escrever a função dessa forma. F de x igual a 2x menos 3. Posso também escrever como y igual a 2x menos 3. Dependendo do valor que eu coloque para o x, eu vou obter um valor para o y. Ok? Bom, domínio e imagem da função a gente já falou, a gente já viu, já fez vários exercícios. Depois a gente vai mostrar no gráfico como funciona isso, tá bom? Falamos aqui a respeito de crescimento e decrescimento também da função. Decrescente quando o valor do A for negativo, crescente quando o valor do A for positivo, ok? Bom, se o nosso, deixa eu apagar a baguncinha que tá aqui, ó. Se o nosso coeficiente angular for 2, como é o caso desse aqui, e o nosso coeficiente linear for menos 3, a gente vai ter esta lei da função. Se a gente tiver um coeficiente angular menos 5 e um coeficiente linear 2, essa vai ser a lei da função que a gente vai ter. Ok? Bom, um exemplo de aplicação da lei da função é: um taxista cobra por conta R$10 a bandeirada, por corrida, perdão, R$10 a bandeirada e mais 1,50 por quilômetro rodado. Qual a função que representa uma corrida com este taxista? Bem, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, tem que lembrar da carinha da função, né? Então, f de x, a lei da função, é igual a x mais b. Ótimo. Bom, lembrando sempre que quem está aqui acompanhando o x é quem está sempre mudando
o valor da variável. Vamos ver. E quem está aqui com o valor fixo é o valor do B, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai observar? A gente vai observar que o taxista cobra R$10 a bandeirada. Então, tá aqui, ó, os R$10 vão substituir o valor do B, ok? R$10 vai ser o valor do B. É o valor fixo da bandeirada. E ele cobra R$1,50 por cada quilômetro rodado. Então, ele cobra R$1,50 por cada quilômetro rodado. Cada quilômetro rodado é o X, eu não sei quantos quilômetros foram rodados. Se for 1 quilômetro, eu coloco 1 no lugar do X. Aí eu faço 1,50 vezes 1 mais 10. Se for 2 quilômetros rodados, eu coloco 2 no lugar do X. E faço 1,50 vezes 2 mais 10. E assim vai, ok? Coloquei até numa tabelinha aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Analisando a tabela, olhando para essa tabela, dá para a gente perceber direitinho quais são as operações que a gente vai fazer, tá bom? Raiz de uma função. Raiz de uma função é verificar o zero dessa função. O que é isso? A gente vai, na hora que tiver a lei de uma função, quando tiver um gráfico, a gente vai observar onde é que esse gráfico está cortando no eixo X, tá? Isso a gente vai mostrar mais depois na análise de gráfico, agora não. A gente vai dizer que f tem um zero quando existe um número que pertence lá ao nosso domínio, de forma que a f daquele valor dê zero. Como assim? Traduzindo, a gente vai fazer assim, por exemplo, tem a função f de x igual a x mais 4. O que a gente faz para descobrir a raiz dela? A gente iguala a zero. Então, a gente vai ter, no lugar de f de x, a gente coloca zero. E iguala a x mais 4. Resolve essa equaçãozinha, vai achar x igual a menos 4. Essa é a raiz da função. Esse é o zero da função. Quando estiver no gráfico, ó, vou fazer um esboço aqui bem rapidinho, significa que essa função vai estar passando, cortando o nosso eixo x, bem aqui, ó, no menos 4. Ela vai estar passando por aqui, ok? Essa é a raiz da função. Tá legal? Para a gente descobrir esse valor, precisa igualar a zero. Por que iguala a zero? Porque eu preciso lembrar daquelas coordenadas do pontinho x e y. Se eu quero marcar o valor que vai ficar em cima do eixo x, é óbvio que o meu y tem que ser zero, ok? Então, se o meu y tem que ser zero, eu venho aqui em f de x e igualo a zero. Por que f de x também não chamo de y? Então, tranquilo? Aí a gente vai achar o valorzinho que a gente quer para a nossa raiz, ou zero da função, tá?